Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, hoje a gente parte de uma pergunta bem direta, né? Deus é o ministro da economia? Uma pergunta provocativa, sem dúvida. Exato, e ela vem do título de um capítulo do livro Ciência para Não Cientistas, volume 2, Religião, do Jorge Guerra Pires. Há um material interessante, ele mexe nessa relação complexa entre crença religiosa, economia... E até controle social, né? O texto explora isso. Lembra até Sêneca, que dizia que a religião podia ser útil para os governantes. Exatamente. Então, a nossa ideia aqui é descompactar um pouco essas ideias do texto. Essa tensão entre racionalidade e fé, para explicar o mundo, a economia, essas coisas. Vamos mergulhar nisso. O que eu acho fascinante logo de cara é como o texto pega essa nossa tendência, sabe? De buscar causas divinas para coisas complexas. Seja na economia, na política. Isso. E muitas vezes a gente acaba ignorando os fatores mais concretos, né? Ação humana, políticas, a dinâmica dos sistemas mesmo. Entendi. O texto dá exemplos disso? Sim, usa exemplos bem atuais para mostrar essa tensão, que na verdade é bem antiga. Interessante. Por exemplo, ele fala da inflação no Brasil, né? Controle da inflação. Fala. Menciona planos como o real, o uso da taxa de juros. Coisas concretas, ferramentas humanas com resultados visíveis. Exato. E aí ele contrasta isso, né, com falas que o texto atribui, por exemplo, ao Bolsonaro, de que daria para vencer, sei lá, inflação e desemprego só com fé e crença. O livro então questiona essa visão. Questiona, aponta como é meio simplista acreditar tudo a Deus, né? Tipo, melhorias econômicas, ele até cita exemplos de governos do PT ou mesmo segurança pessoal. Como aquele caso do amigo que escapou de um acidente. Isso, o texto argumenta que focar só no divino ignora outros fatores. Fatores mensuráveis. Até cita uma charge, né? Do mercado como um deus. Exatamente. E essa discussão sobre atribuir causas, ela se conecta com outro ponto forte do texto. Qual seria? O uso da religião como ferramenta de poder, de controle social. Aí entra a citação do Chomsky, imagino. Dê a eles um Deus para adorar. Essa mesma. O capítulo analisa como certos grupos religiosos ganharam influência política no Brasil. A tal bancada evangélica, por exemplo. Sim, e articulações em volta de projetos polêmicos, como aquele chamado PL do estuprador, que o texto menciona. Entendi. E qual o argumento central do livro sobre isso? Olha, se a gente conectar os pontos, o texto sugere que algumas posturas de líderes religiosos, como, por exemplo, desencorajar a educação universitária... O caso Valadão que ele cita. Esse mesmo. Que essas posturas podem, na prática, ajudar a manter ciclos de pobreza, de dependência, sabe? O que, por sua vez, fortaleceria o poder desses líderes. Exato. Voltamos àquela ideia do Sêneca, né? A religião sendo útil para quem governa. É um ponto forte. E isso nos leva, então, para a questão do pensamento crítico, que o livro parece valorizar bastante. Muito. Tem aquelas citações, né, Feynman falando pra gente não se enganar. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Clássica. Ou o paradoxo de Epicuro, sobre o mal e um Deus bom e todo-poderoso. É quase um convite pra gente questionar, né? Sem dúvida. Questionar narrativas que misturam fé e fatos de um jeito conveniente demais, talvez, ou simplista. E aí entra a importância de separar as coisas, que o texto deve abordar também, com certeza. O material levanta essa questão crucial, a necessidade de discernir. Uma coisa é a fé pessoal, que é um direito, claro.
Outra coisa é a análise objetiva que a gente precisa para a política pública, para entender economia, sociedade. Exato. O texto até menciona uns paradoxos lógicos que surgem em algumas visões religiosas. Tipo, Bem, como conciliar o livre-arbítrio, que é fundamental para muitas crenças, com a ideia de um Deus que sabe tudo, onisciente. verdade. Se tudo já está sabido, cadê a escolha livre de verdade? Pois é, são desafios que o pensamento mais racional, mais crítico, acaba expondo. Então, resumindo um pouco, o que fica dessa análise toda? Esse capítulo nos coloca bem no meio dessa tensão, né? É, essa disputa constante. Entre explicar as coisas do mundo, economia, sociedade, até nossa vida pessoal, pela fé, pela intervenção divina, Ou buscar as causas nas nossas ações, nos sistemas complexos, na ciência, na racionalidade. o texto parece nos convidar a ver a complexidade disso tudo. E talvez os limites de ficar só na explicação divina para fenômenos aqui do mundo. Exato. E para deixar uma reflexão final, tem uma citação do Bertrand Russell no material que é bem provocativa. Manda aí. Ele diz algo como: homens cruéis acreditam num Deus cruel. Homens bondosos acreditam num Deus bondoso. E eles seriam bondosos de qualquer maneira. Forte. O que isso sugere sobre moralidade e religião? Pois é. Qual a relação real entre as duas? E pensando na vida pública, né? Até onde a gente consegue ou precisa separar nossas convicções pessoais da análise fria dos fatos? Uma pergunta difícil. Muito. É algo para se pensar, né? No nosso dia a dia e em como a gente organiza a sociedade. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Grande abraço, até mais, Jorge.